Pronto. Então, em HTML, certo? Isso aqui que a gente está fazendo, a gente está trabalhando uma página HTML. Blazor funciona das duas formas. A gente consegue trabalhar HTML e código dentro da mesma página Blazor, certo? Então, eu vou mostrar aqui, certo? Ok. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Ok, tags. Ok. Deixa eu fazer assim. Element reference. Ok. Tags. Pronto. Isso aqui é uma tag de HTML. As tags em HTML elas funcionam assim. Eu abro sinal maior que, menor que, fecho sinal maior que, menor que, e dentro desse sinal eu tenho uma indicação da tag. Essas tags, que é o que chama-se de HTML reference, aqui tem todas, ó, certo? Todas as tags do HTML. Elas indicam o que o browser vai ler para apresentar a nossa de maneira visual. Então, tudo que ele está lendo aqui é um código que vai ser interpretado e apresentado. No caso, por exemplo, da div, que está aqui, ó, você chamou de div, a gente chama de div em português, acaba, no dia a dia a gente chama de div. O que é que ela é? Ela é uma espécie de wildcard, né? Que o Coringa, ou Joker, não sei como é que chama aqui o termo de uma carta que ela serve para substituir qualquer outra carta. Então, quando eu não tenho, por exemplo, uma especificação de um tipo de tag, eu posso customizar a tag utilizando, por exemplo, o div, que é isso aqui, ó, que a gente utilizou aqui. E, e por quê? Porque eu consigo compartimentalizar a minha página de forma que cada div represente para mim um tipo de objeto que vai ser lido na minha página HTML. Para isso, a gente utilizou as divs aqui de maneira simples e pura. Assim, a gente não utilizou nenhum dos atributos que a gente poderia utilizar para usá-las. Mas, por exemplo, como a gente utiliza Bootstrap na nossa aplicação, a gente poderia chamar classes do Bootstrap, que são classes de CSS, para a gente enfeitar ou embelezar a nossa página. Eu não era minha pretensão tratar disso para já, porque seria uma coisa mais à frente. Mas eu vou só demonstrar um pouquinho. O Bootstrap é isso aqui. Certo? Bootstrap. É um projeto que, de certa forma, ajuda-nos a implementar de maneira mais simples ou embelezar de forma mais simples os nossos projetos web. Eu vou mostrar aqui Docs, por exemplo, e vou mostrar aqui Forms, certo? Aqui, por exemplo, um Form Control. Pronto. Vejam como é que está tudo isso aqui, certo? Eu vou colocar aqui o bootstrap.com para vocês. Ajuda muito a gente melhorar o aspecto gráfico da página. Tá? Eu devia ter uma forma da pessoa não mostrar essa barra aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo a barra aqui. Pronto, tá aqui. Pronto, o Bootstrap, como eu disse, serve para ajudar-nos a melhorar o aspecto gráfico da página. Então, por exemplo, aqui, ó, vejam lá agora. Eu tenho aqui a indicação da div e o class é quem vai utilizar as propriedades os atributos de Bootstrap da forma que eu desejar.
Eu posso fazer isso tanto numa div, né, como também, por exemplo, em um próprio input, como vocês estão vendo aqui, ó, class form control, certo? Se eu fizer isso, ele vai me dar os atributos de CSS desse objeto. Mas eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma, ok, um alert, ok, pronto. Essa classe aqui de componentes de alerts, por exemplo, estão vendo aqui, ó, azul, cinzento, verde, são todos elementos de Bootstrap classificados em CSS. Mas para usá-los, basta eu fazer isso aqui, ó, chamar a div e utilizar o class. Vou mostrar aqui. Ctrl C. Vou lá na minha página, vou vir aqui, ó, e vou atribuir. Vou aqui executar novamente o código. E deixa ele abrir ali a página. E vejam aqui como ele ficou, como ficou. Então, as divs, elas servem para a gente criar blocos no nosso código. Isso aqui é um bloco. Isso aqui é outro. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Só que a div ela serve para qualquer coisa. Para eu criar caixas, modelos específicos, enfim. Então, a gente usa a tag div de maneira genérica quando a gente não tem uma tag específica. Por exemplo, aqui para o input a gente tem a tag input. Mas se eu quiser, por exemplo, dar uma atribuir alguma característica específica para um bloco do meu código, como um div, essa parte da div aqui, eu posso fazer isso aqui, ó, como eu fiz agora. Ou, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo aqui. Acho que ele fechou aqui. Ok. Vou pegar aqui, por exemplo, mais um que é o accordion. Certo? E eu vou colocar aqui. Vai ser só o accordion. E vou, na div de baixo, eu vou dizer que ela é um accordion. Vou fazer um refresh aqui. Não ficou. Porque eu precisava ter uma outra div embaixo, que seria essa aqui. Accordion item. Ok. Como é? Seria aqui div. Vou colocar isso aqui dentro. A gente vai ter um momentozinho que eu vou explicar mais de maneira mais simples. Class accordion item. Deixa eu ver se vai funcionar já. Se não, ainda precisaria de um aqui, accordion reader. Deixa eu ver. Precisa ainda de mais uma informaçãozinha. Que seria isso aqui. Eu não vou perder muito tempo nisso, porque é isso aqui, na prática, que ele quer, que eu poderia fazer lá, tá? Ver? Eu quero ocultar dados. Eu posso fazer isso chamando divs, e essas divs elas vão chamar classes, e essas classes vão chamar CSS. Porque tudo isso que a gente está fazendo aqui é CSS. Então, para finalizar, para não me delongar, porque a gente vai ver isso mais à frente, as divs elas funcionam como uma espécie de compartimentalização do nosso código ou das nossas páginas, em que a gente pode ter vários blocos específicos de inputs ou partes de texto, etc., ou objetos dentro de uma página que são chamados e classificados diretamente nesse tipo de divisória, de divisão, que é um bloco de div para uma determinada coisa, outro bloco para outra, e assim sucessivamente. Para entender melhor
a gente teria que trabalhar um bocadinho mais de HTML, CSS e Bootstrap para vocês entenderem. Existe uma pretensão nossa que é a gente trabalhar isso mais ao final do curso. Por quê? O principal é a gente conseguir fazer os dados serem computados e depois trabalhar os aspectos de design da página, que seriam os aspectos de CSS, HTML, as coisas que dizem respeito à beleza. A gente quer primeiro trabalhar a performance e depois o aspecto visual. Então, mais à frente é que a gente vai trabalhar especificamente como é que funciona para embelezar. Mas, para já, as divs, né, elas são tags genéricas em que a gente pode compartimentalizar o nosso código em blocos, ok?